digital, ao longe, mas tá tudo bem, vamos embora. Olha só, gente, saiu uma notícia agora que diz que Alexandre de Moraes, né, o ministro do STF, ele proibiu a realização de manifestações no entorno do complexo da Papuda, incluindo o núcleo em que o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso, conhecido como Papudinha. De acordo com a decisão, manifestantes já estão no local e eles, então, devem ser removidos imediatamente. Moraes também autorizou prisão em flagrante a quem resistir a deixar o espaço. A medida foi tomada após um pedido da PGR. Segundo a Procuradoria, um grupo de apoiadores de Bolsonaro montou acampamento em frente ao complexo prisional, professor. Ih, acampamento. Eu me lembro muito dele. Eu lembro muito bem daqueles acampamentos nos quartéis, aquele churrasco, onde começa deu por isso ali. Tudo, né? Eu sei no que vai dar isso. Olha lá, acampamento de novo, professor. Conheço essa história, já vi esse filme. E é o resultado direto da caminhada cenográfica do Nicolas Ferreira. Quer dizer, nessa caminhada do nosso querido Forrest Gump das Alterosas, ele retomou todo o discurso golpista. Os presos são políticos, o processo foi indevido, Bolsonaro é inocente, golpe não houve. Essa caminhada do Nicolas Ferreira de Minas Gerais a Brasília é o fermento para esse tipo de manifestação. O que ele deseja ao fazer a caminhada, além, claro, do espetáculo, das filmagens, dos cortes, da presença na internet, o que ele deseja é produzir uma manifestação em Brasília que claramente se dirija em direção a Papudinha para lá fazer a manifestação. O ministro Alexandre de Moraes já está prevenindo isto. O mais impressionante, Roberto e Chico, é que essas pessoas, eu acho mesmo que é um caso de saúde mental. O caso do Nicolas Ferreira, Gustavo Gaia, Magno Malta e tutti quanti. Em que sentido? Eles estão tão viciados na dopamina barata do engajamento das redes sociais que já não existe uma correlação de forças, não existe uma relação objetiva entre a ação e o que se deseja alcançar. Porque nesta ação, quando o Nicolas Ferreira no discurso o tempo todo diz o que eu disse, em suma, que não houve golpe, que é uma perseguição política, que os presos são presos indevidamente, que o Bolsonaro é inocente, eles estão mais uma vez desacreditando as instituições, buscando desmoralizar, sobretudo, o judiciário. Ao fazê-lo, eles confirmam a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, porque a base do golpe, Chico, não era colocar tanque nas ruas, era desmoralizar o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, manietar o judiciário para então impor uma ditadura do clã Bolsonaro. Com a caminhada do Nicolas, o discurso cada vez mais inflamado, a convocação da manifestação em Brasília para que se dirija a Papudinha, é uma confirmação indireta do que a Procuradoria-Geral da República argumentou. Ou seja, a extrema-direita, nesse afã de likes, de monetização das redes sociais, a extrema-direita o tempo todo cria provas contra si mesma. É uma coisa absolutamente... Eu já acho, Chico, de fato, que é um problema de saúde mental coletivo. Pois é. Tem cheiro disso, viu, professor? Mas a decisão da Procuradoria é acertadíssima. Você vê que naquela facilidade toda daquele momento que acabou dando na confusão, meses antes você teve um caminhão carregado de bombas para explodir o aeroporto de Brasília. Então não dá para facilitar com essa gente, sabe? É isso. Decisão mais que acertada. Muito bom. Decisão dessa sexta-feira. O ministro, também está trabalhando. Antes do sexto. Aliás, pro Xandão não tem horário, não tem nada, né? A gente falou ontem sobre, o cano que o Tarcísio deu na visita que faria ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E olha, hoje numa agenda aqui em São Paulo, o Tarcísio disse que nunca sofreu pressão de Jair e que vai trabalhar muito, mas muito em prol de Flávio Bolsonaro. O posicionamento vem depois do governador ter sido alvo de ataques dos próprios filhos do ex-presidente. Vamos dar uma olhadinha no que Eduardo disse numa entrevista a um podcast em Santa Catarina. Gente, vamos lá. O Tarcísio, até ontem, era um servidor público, um desconhecido da sociedade. Ganhou notoriedade sendo ministro da Infraestrutura. E depois foi eleito em São Paulo graças ao presidente Jair Bolsonaro. Ele não tem a opção de ir contra o Bolsonaro. Se ele tentar qualquer medida para fazer alguma coisa diferente e sair candidato, no barato, ele vai se equiparar a João Dória. Agora, só uma curiosidade aqui, tá? A campanha de Flávio Bolsonaro conta com o marqueteiro Daniel Braga, que também trabalhou
para João Dória. E é isso. A visita foi remarcada, tá? Para quinta-feira que vem, professor. Roberta, é duro numa sexta-feira chuvosa dizer o que eu direi agora, mas, Chico, veja bem, o que a honestidade intelectual nos obriga. Eduardo Bolsonaro tem razão. Total. Eu cometi também isso agora na redação. Dizer, me desculpem, meus amigos, mas olha, Dudu, nessa vez, Eduardo, ele está carregado de razão. Dessa vez, o Eduardo Bolsonaro foi um filósofo analítico de Oxford. Ele tem total razão. Todas as palavras são significativas e o sentido é pleno. É isto. Olha, lembremos que no campo bolsonarista, os que de alguma forma tentaram se rebelaram contra Bolsonaro e tentaram permanecer dentro do campo bolsonarista foram devidamente defenestrados. O primeiro deles, por uma traição do Bolsonaro, foi Gustavo Bebiano, que faleceu em circunstâncias ainda um pouco curiosas. O Gustavo Bebiano foi o primeiro a denunciar no Roda Viva, foi o primeiro a denunciar que o Carlos Bolsonaro tentou criar uma BIM paralela e que ele disse para o Bolsonaro que isso poderia dar impeachment. Lembra disso, Chico, Roberta? Lá atrás. A Joyce Hasselman foi absolutamente destruída, não se elege hoje em dia nem síndica de prédio. Ela tem a sua vingança, porque ela tem armas muito poderosas contra Michele Bolsonaro. O João Dória simplesmente desapareceu do cenário político, embora tenha feito algo que nós devemos sempre reconhecer com a mesma honestidade intelectual. Nós devemos ao João Dória a aceleração indispensável do uso da vacina por todos os brasileiros, porque o João Dória insistiu na Coronavac em São Paulo com o Instituto Butantan, mas ele foi destruído na sua tentativa de enfrentar o Bolsonaro. O campo bolsonarista, Chico, ele não é antropófago, como diria o Oswaldo de Andrade, ele é canibalista, ele não deixa espaço para ninguém. Em alguma medida, a indicação que muitos não esperavam que fosse tão prematura do Flávio Bolsonaro é uma forma que o Jair Messias Bolsonaro tem de canibalizar a esposa, a Michele Bolsonaro. O Bolsonaro estava muito incomodado com o protagonismo ganho crescente pela mulher, ele impossibilitado de realizar manifestações políticas, a Michele Bolsonaro se arvorando a fazer articulações políticas em todo o Brasil, e o Jair Messias Bolsonaro encontrou a fórmula ideal para escanteá-la, indicou o filho. Perfeito. Não, eles estão. Esse canibalismo está rolando solto lá dentro, né? Você pega até na parte, no ramal evangélico, religioso do bolsonarismo, está se dando a mesma coisa. A Damares está comendo todo mundo. Hoje ela foi para cima do Malafaia, e falou que desceu a lenha também. Já o Malafaia falou que o Flávio, o próprio filho, se aproveitou de um momento de fragilidade do pai, que o pai estava meio ali atordoado, delirante e gagá, num certo momento na cadeia, e teria escolhido o Flávio como candidato. Foi um momento ele pegou ali na hora da fragilidade máxima. Então, eles estão se comendo, para ser mais direto. Que loucura. Olha, Chico, Roberto, se você me permite para a nossa audiência, essa divisão que eu fiz entre antropofagia e canibalismo, ela é esperada no Oswaldo de Andrade. Na crise da filosofia messiânica de 1950, que era uma tese que, acredite nisso, Chico, o Oswaldo tentou tornar-se doutor em filosofia e professor catedrático na USP com essa tese, a crise da filosofia messiânica. O concurso foi suspenso, não houve nem sequer concurso. E aí o Oswaldo dizia o seguinte: antropofagia é uma atitude nobre em que eu reconheço o valor do outro e dele me aproprio para assimilar as suas qualidades. Canibalismo, dizia Oswaldo de Andrade, é atitude baixa, é puro apetite. No canibalismo, na antropofagia, você se enriquece com o outro. No canibalismo, você quer eliminar o outro. Ou seja, o bolsonarismo, com perdão da rima, é puro canibalismo. Verdade. Sensacional, professor. O Rouanet, o homem que deu o nome à lei, ele tinha um ensaio parecido, que ele comparava falava dos caetés de Alagoas e dos tupinambás aqui do Sudeste. Que os caetés são pelo canibalismo,
comeram o bife sardinha sem pensar, já foram comendo o bife sardinha na chegada, e os tupinambás já são nesse processo mais elaborado de comer o inimigo para se enriquecer. Isso. Muito bom, Chico. Boa lembrança. Deixa eu dizer uma coisa que eu descobri há pouco tempo, Chico, que me fez rolar de rir. Isso mesmo, os caetés devoraram o bispo Pero Fernandes de Sardinha. O Albert Camus escreveu no diário dele, quando o Oswaldo Andrade contou a história para ele. Ele escreveu assim: mas ele se chamava Sardinha. Agora, Chico, Roberta, fica ainda melhor a história. Sabe por quem foi substituído o bispo Sardinha? Depois de ter sido substituído, sabe por que ele foi substituído? Por um bispo chamado Leitão, Chico. É bom demais. Meu Deus do céu. Tá pronto para ser devorado. Olha, muito bom, Mas gente. O bispo Leitão, Roberta, foi prudente e nunca se aproximou dos caetés. Vou aproveitar esse momento aqui de descontração para a gente fazer, né, aquele link, aquela comparação, né, da nossa literatura com o momento atual. E aí, professor, hoje a gente vai fazer um paralelo entre Dostoiévski e a situação de Flávio Bolsonaro, certo? A gente tem alguns trechos aqui do livro Memórias do Subsolo. Bota na tela aí, vou ler, hein? Será que os senhores aceitariam a tarefa de definir com perfeita exatidão em que consiste precisamente o lucro para um ser humano? E se acontecer que, em certos casos, o lucro para o ser humano não apenas pode, como até deve consistir, justamente alguma vez, em desejar para si algo ruim e não vantajoso? Olha só, Roberto, isso é lindo. Essa é uma novela do Dostoiévski que eu recomendo demais a leitura, a Chico e Roberta. E há há duas traduções maravilhosas, do Boris Schneiderman, antiga, e há uma tradução recente de um nome pelo qual eu tenho, Chico, verdadeira adoração, que é um excepcional escritor, é um homem de enorme conhecimento, de uma enorme humildade, que é o Rubens Figueiredo. O Rubens Figueiredo tem dedicado as últimas décadas, Roberto, olha que bonito isso, Roberta, a traduzir diretamente do russo o que há de melhor na literatura russa. Ele é o tradutor de Tolstói, ele traduziu Anna Karenina na Guerra e Paz, Chico, traduziu Guerra e Paz, traduziu todos os contos do Tolstói e traduziu, entre outros, Memórias do Subsolo. Essa é uma novela, Roberta, de 1864, que é de uma leitura tão urgente, Chico. Do que trata a novela? A novela tem um narrador, que é anônimo, que é o homem mais ressentido da história da literatura. O narrador das Memórias do Subsolo, na primeira parte, ele define o que é o subsolo. Na segunda parte, ele conta aventuras que, de uma certa forma, exemplificam a psicologia do subsolo. A psicologia do subsolo, Roberta, é toda marcada pelo ressentimento, mas um ressentimento a tal ponto entranhado na alma que ele impede qualquer espécie de ação positiva, de ação racional no mundo. Você fica de fora do mundo apenas maldizendo tudo aquilo que você não consegue porque você nada faz. E nesse momento, e é o ponto central da novela, ele discute com o utilitarismo anglo-saxão, porque existe essa ideia muito pragmática de que na sociedade todos trabalham para o seu próprio interesse, e ao fazê-lo, a soma dos interesses individuais é o bem comum. É a famosa mão invisível do mercado do Adam Smith. A ideia de que as livres forças do mercado se autorregulam e produzem o bem comum. E na novela, o tempo todo ele diz, peraí, calma, isso poderia ser verdade? Aí ele usa um termo, ele diz assim, Roberta, isto seria verdade? Olha, Chico, olha o que ele escreve, 1864, ele diz, isto seria verdade se nós fôssemos reduzíveis a algarismos. Mas nós não somos algarismos, nós somos pessoas individuais, complexas. E na maior parte das vezes nós realmente fazemos aquilo que nos prejudica, e mesmo sabendo que nos prejudicará, há um prazer sádico em levar adiante a ação. É impressionante, não é, Roberto? Ou seja, é possível que na sociedade as pessoas individualmente tomem atitudes que no fundo as prejudicam. Por exemplo, no Brasil, em 2019, a população trabalhadora apoiou a reforma da Previdência, Chico. Sim. E a reforma da Previdência prejudicou a todos nós, eu,
você, Roberto, todos nós, no mínimo, teremos de trabalhar mais 5 anos para ganhar menos do que ganharíamos antes, nos aposentando 5 anos antes. Mas, Chico, eu sou professor titular da UERJ, você, Roberto, são jornalistas. Nós estamos num segmento privilegiado da sociedade. E o motorista do Uber, e o trabalhador da fábrica, e o trabalhador que está na escala 6x1, ele vai trabalhar 5 anos a mais e vai ganhar menos. E esta pessoa apoiou. Como? Diz o Dostoiévski, Roberto, em certos casos, o lucro para o ser humano, isto é, o interesse próprio, não apenas pode, como até deve consistir, justamente, alguma vez, em desejar para si algo ruim e não vantajoso. Por quê, Roberta? Ele responde na próxima citação. Pois é, vou ler aqui, ó, abre aspas. Eu previno que meu amigo é um personagem coletivo e por isso vai ser um tanto difícil condenar só a ele. E é a este ponto, senhores, que eu queria chegar. Olha a intuição, e por isso que realmente, Chico, o que nós escolhemos fazer na vida, nós somos pessoas muito afortunadas, não somos? Que é a literatura. Muito bom. Chico, olha que extraordinário, 1864. Estão surgindo pela primeira vez na história da humanidade megalópolis. Paris, Londres do século XIX, pela primeira vez são a imagem de Paris e Londres como cidades tentaculares. Moscou principia a surgir, a São Petersburgo principia a se tornar uma dessas cidades. O que o Dostoiévski compreende lá no início do processo? Que o contágio mimético, que a imitação, que quando o indivíduo está dentro de uma multidão, ele deixa de ser ele deixa de ser individual. E ainda que ele ache que ele não é mais um algoritmo, ele se torna, na expressão do Dostoiévski, na verdade é Dostoiévski, ele se torna um personagem coletivo. Ele se torna um entre tantos que rezam para pneus murchos. Ele se torna um entre tantos que acampam diante de exército pedindo ditadura para ter democracia. Ele se torna um entre tantos que vivem em profunda dissonância cognitiva coletiva. O efeito de manada, o efeito de gado. Vida de gado. Povo marcado povo feliz, não é isto? É isso. É este o personagem coletivo do Dostoiévski, é este personagem coletivo que ajuda a compreender como uma candidatura como a do Flávio Bolsonaro ainda seja possível. Professor Cássio Rocha, a gente adora esse paralelo, ainda mais numa sexta-feira aqui no N2. Muito obrigada, viu, pela reflexão, por nos trazer Dostoiévski aqui para o N2. E um bom final de semana, viu? Você me deixa dizer uma frase? Por favor. Em homenagem ao Chico. Chico, vou citar um pensador cearense. Boa. Que você conhece profundamente. A candidatura do Flávio Bolsonaro é frágil como um vidro, como um beijo de novela. Bom final de semana. Sensacional. Boa noite. Um abraço. O rapaz de Sobral, Belchior. Muito bom, né?